Depois de eu ter criado toda a estrutura de validação e eu ter feito a validação do cadastro do usuário, chegou a hora de eu cadastrar esse usuário lá no banco de dados. Mas para poder cadastrar esse usuário lá no banco de dados, eu preciso criar uma função para isso. Mas só que essa função tem que ser uma função genérica. Por quê? Porque eu quero utilizar essa função para poder cadastrar o que eu quiser dentro do meu sistema, não somente o usuário. Então eu vou criar aqui dentro do database, eu vou criar um novo arquivo que vai se chamar create.php. Criar aqui function create, passar por parâmetro, vai ser o table e também o data, onde esse data vão ser os dados no formato de um array que eu vou cadastrar lá no banco de dados. Lembre uma coisa, quando você for criar um formulário para poder cadastrar alguma coisa lá no banco de dados, crie com os nomes exatamente os nomes lá dos campos da tabela do banco de dados. Por exemplo, aqui o first name, last name, e-mail e password. E isso daqui gerou isso daqui, onde eu tenho os índices first name, last name, e-mail e password. Agora, para cadastrar lá no banco de dados, veja que o nome dos campos é exatamente a mesma coisa. First name, last name, e-mail e password. Então, lembre bem disso. Quando você cria um formulário onde você vai cadastrar alguma coisa lá no banco de dados, crie sempre com o mesmo nome dos campos lá do banco de dados, da tabela do banco de dados. Sabendo disso, vamos voltar aqui para o create. Eu vou colocar aqui um try catch. Nesse try catch, lembrando, tem que ser obrigatoriamente com PDO exception. E aqui vai ser um var dump nesse get message. Vamos lá. Qual que é a estrutura da minha query para poder cadastrar alguma coisa lá no banco de dados? É muito simples. É insert into o nome da tabela. Vamos pegar aqui o users. Abrir e fechar parênteses, colocar o nome dos campos, por exemplo, first name, last name, e-mail e password. Por isso que você tem que colocar os nomes iguais lá do formulário com o nome dos campos lá do banco de dados. E depois values. Os values vão ser exatamente a mesma coisa disso aqui, com a diferença que eu tenho que colocar os dois pontos antes. Então vai ser dois pontos last name, dois pontos e-mail e dois pontos password. Então essa é a estrutura que eu tenho que criar, a minha query que eu tenho que criar. Então eu venho aqui embaixo e coloco connect igual connect SQL vai ser igual insert into, pegar aqui o nome da tabela que eu estou pegando aqui por parâmetro, e estou colocando aqui. Então vai ficar insert into users, eu vou abrir os parênteses, ponto e vírgula, e só vou colocar aqui embaixo um var dump exatamente nesse SQL para a gente ir acompanhando como está sendo formada essa query. Agora eu venho aqui, eu vou comentar isso e vou colocar aqui um create. Só que eu preciso passar lá no Composer, eu preciso passar aqui, logo depois do fetch, eu vou chamar o create. Só parar aqui, Composer dump autoload, iniciar novamente o servidor. Perfeito, agora sim eu volto aqui dentro do user, eu vou chamar o create, eu vou cadastrar na tabela users, eu vou cadastrar o validate. Vamos ver o que está acontecendo, qual que é o resultado disso que eu criei até agora. Está lá, insert into users, perfeito, é isso mesmo que eu quero, mas só que agora eu preciso colocar aqui embaixo, eu preciso concatenar com o resultado desse primeiro aqui. Mas só que eu preciso pegar esses índices aqui, quer ver? É só voltar com esse var dump, colocar o die logo aqui. Eu preciso pegar esses índices. Espera aí, o que está acontecendo? Ah, tá. Preciso colocar um ponto e vírgula aqui. Agora, de novo, eu vou atualizar. Veja que eu tenho os índices first name, last name, e-mail e password. E são exatamente esses índices que eu preciso para poder criar isso daqui, que eu preciso criar, colocar aqui dentro dos parênteses. Então eu preciso pegar esses índices. Como que eu vou fazer isso?
Eu vou dar um implode. Implode, vírgula, porque todos esses índices têm que estar separados por vírgulas. Tem que ser o first name, vírgula, last name, vírgula, e-mail, vírgula, password. Então vai ser um implode, vírgula, passando aqui array keys, porque eu quero pegar somente as chaves da onde? Do data. Agora eu vou concatenar com fechamento de parênteses, colocar values e abrir o parênteses novamente. Agora de novo aqui no user. Vamos ver. Tá lá, insert into users, todos os campos certinho. Agora eu preciso colocar exatamente a mesma coisa aqui dentro do values, mas só que eu preciso colocar os 2 pontos antes. Então eu vou pegar exatamente a mesma coisa que está aqui. Então Ctrl C, então Ctrl V aqui embaixo, tirando isso. E vou colocar aqui 2 pontos. Você vai ver que vai aparecer os 2 pontos antes de todos os campos. Espera aí. Ah, tá. É SQL. Tá lá. Mas só que nesse first name não tem esses 2 pontos antes. Como que eu faço isso? Simples. Eu venho, coloco 2 pontos e concateno com implode. Pronto. Você vai ver que agora vai aparecer exatamente o que eu preciso. Feito isso, eu vou colocar prepare igual connect, chamando o prepare, onde eu vou passar o SQL. E agora aqui embaixo eu vou colocar um return nesse prepare. E vou passar, no caso prepare execute. E vou passar o quê? Nesse execute eu vou passar o data. Agora sim. Eu venho aqui dentro do user e vou colocar... Eu vou atribuir o resultado desse create para uma variável chamada created. E aqui embaixo vai ser um var dump nesse created. Se cadastrou com sucesso, ele vai retornar o valor booleano true. Quer ver? Eu vou atualizar aqui, enviar, apareceu o booleano true. Então eu venho no meu banco de dados, eu vou atualizar, veja que aqui embaixo já cadastrou, mas só que tem um problema. Pode perceber que a senha ela não está encriptada. Para poder resolver isso, é muito simples. Eu venho aqui, coloco validate igual, no caso validate password, vai ser igual password hash, onde no primeiro parâmetro vai ser esse validate password, e eu vou encriptar com o quê? Vai ser com password default, esse daqui. Agora sim. Deixa só eu deletar isso aqui, senão ele vai dar um erro lá na validação. De novo, atualizar, enviar. Dá uma olhada aqui no banco de dados, eu vou atualizar, veja que apareceu aqui embaixo o Alexandre, tudo certinho, e a senha já encriptada. Então está funcionando perfeitamente. Agora o que eu posso fazer aqui? Eu posso colocar if not created, no caso se não cadastrou, eu vou trabalhar com a set flash, e eu vou colocar aqui message. Ocorreu um erro ao cadastrar. Tente novamente. Novamente em alguns segundos. Se acontecer algum tipo de erro, daí eu venho, coloco um return, redirect, eu vou redirecionar para onde? Para o user create. E agora lá dentro da minha view do create, aqui dentro da minha view, eu vou colocar logo aqui em cima, só copiar isso, colocar aqui, e aqui vai ser message. E se você quiser formatar essa flash message de uma maneira diferente, é só você vir aqui no segundo parâmetro e colocar a estilização que você quiser. Agora, se cadastrou com sucesso, eu venho, coloco um return, redirect, e vou redirecionar lá para a página inicial. Deixa eu só vir aqui, tirar isso. Agora eu venho aqui, eu vou atualizar. E ele redirecionou e pode perceber que aqui embaixo apareceu o meu nome. Para verificar se realmente está tudo funcionando certinho, eu vou colocar aqui, deixa eu só lembrar o e-mail, é esse daqui, peraí. Eu vou atualizar, pegar aqui o e-mail, é esse daqui. Vou substituir aqui e a senha vai ser 1, 2, 3. Clicar aqui em login, opa!
fez login corretamente. Se eu clicar em logout, fez logout. É isso mesmo. E outra coisa que eu vou fazer. Se o usuário ele tiver logado, só logar com esse aqui mesmo, eu não quero que apareça nem create e nem login. Para isso eu vou entrar aqui no header, fazer essa verificação aqui e colocar aqui, vai ser php end if, ponto e vírgula. E agora vamos ver se vai funcionar. Eu estou verificando se está logado. No caso, vou colocar if not logged. Agora sim, eu vou atualizar e já sumiu, tá vendo? Eu vou clicar em logout, tá lá, apareceu certinho. Mas se um usuário quiser vir aqui, por exemplo, logar, daí ele vem aqui em cima na URL e coloca login. O formulário apareceu e eu não quero que apareça esse formulário. Então eu venho aqui dentro de login, lá na minha view, e vou colocar if, no caso if logged. Se tiver logado aqui eu vou colocar php e eu vou trabalhar com else. E aqui, opa, else, tá certo, e aqui vai ser php end if. Agora, tá, é que aqui o else tem que, se não me engano, o else tem que ter uns 2 pontos também, né? Então, se tiver logado, se não tiver logado, vai aparecer o formulário. Agora, se tiver logado, vou colocar um H2, já está logado. Vamos ver se vai aparecer aqui, já está logado. E se você quiser colocar o login aqui também, para não aparecer, e também aqui a flash message aqui também, daí vai aparecer somente já está logado. Daí você vem, coloca uma formatação aqui certinho, centraliza esse já está logado, enfim. Então, nosso sisteminha ele já está pronto. E com essa aula, o curso chegou ao fim.